Saúdo a todos aqueles que estão em casa, através de um tablet ou um celular, e aqueles presentes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Marcos 4, a partir do verso 15, eu gostaria de repetir o que eu sempre digo em minhas ministrações. Se você espera que eu tenha alguma coisa para te dizer, ou você acha que eu sou alguém que tem algo realmente relevante para te dizer, que isso vai vir de mim, você vai ficar muito frustrado. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou alguém de muito conhecimento e de muito saber. Mas se antes de sair de casa, você falou: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz hoje. Então existe a possibilidade de Deus usar uma ferramenta desse tamaninho para te entregar um recado. Marcos 4, 15. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E o despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Você pode se assentar. Quando chegou o tempo de Deus de manifestar em carne a sua maior prova de amor, que era Jesus, Ele deu a Jesus muitas incumbências, e a bem da verdade sobre Ele pesavam muitas coisas, de tal forma que Ele trouxe para perto alguns homens, e esses homens Ele resolveu chamar de discípulos. Esses homens tinham vidas antes de Jesus. Cada um deles nasceram, cresceram, se desenvolveram, planejaram, tinham uma vida a curto ou a longo prazo já definida, mas em algum momento dessa vida, em algum ponto da existência deles, se achega a cada um deles um nazareno e diz: larga tudo o que você está fazendo e me segue. E esses homens, cheios de grande fé e de imensa crença naquilo que aquele homem dizia, largando imediatamente tudo o que tinham, o seguiram. E viram este Jesus, este homem, começar a ensinar e operar grandes maravilhas, fazer coisas que ninguém mais fazia, e com a simplicidade de uma conversa, despedaçar os mais duros corações e operar os maiores milagres. Em um momento dessa história, o Senhor chega para esses homens e fala: vamos entrar num barco, eu preciso me afastar para pregar, vocês conhecem a história. Mas, logo depois, ele lança uma palavra e diz: vamos para o outro lado. E o que acontece? No meio dessa trajetória, é que o vento, ele se levanta, e se levanta de maneira terrível, de forma que a água já invadia o barco. Pare para pensar que os homens que estão ali, entre os homens que estão ali, existem pescadores experientíssimos, que fizeram aquilo ali a vida inteira, mas não vendo mais posição ou condição de se salvarem, eles despertam o mestre e dizem: mestre, não te importa que nós perecemos? Essa, para mim, é uma das perguntas mais maravilhosas da Bíblia, porque essa pergunta, ela traz consigo muitas coisas em seu contexto. Mestre, não te importa que pereçamos? É um homem que tinha uma vida, que tinha planos,
que tinha pensamentos, que tinha sonhos, que deixou tudo para seguir alguém. E agora, por seguir alguém, por estar num barquinho com alguém, vê a morte de frente. E quando ele olha para aquele que ele creu que seria o seu Salvador, ele parece não se importar. Mestre, não te importa que nós pereçamos? E o Senhor desperta. E com a simplicidade de Jesus, que para mim é uma das coisas mais poderosas na Bíblia, com a simplicidade de um Deus, acalma-te, aquieta-te. E tudo aquilo que parecia tão impossível de ser resolvido, e tudo aquilo que já cheirava a morte, em um instante se acalmou. De tal forma que aqueles homens pescadores olharam um para os outros e falaram: quem é esse? Como é possível que o vento e o mar obedeçam a esse homem? Eu olhei para essa passagem, quando Deus colocou esse texto no meu coração, eu senti meu coração sendo muito apertado, porque nos dias que estamos vivendo, nós estamos justamente como aqueles que estavam nesta passagem, porque cada um de nós tinha planos, cada um de nós tinha sonhos, desejos. Uns planejavam para daqui a 10 anos, outros planejavam para daqui a 5 anos, outros planejavam se casar, planejavam uma vida inteira, outros planejavam muitas e muitas coisas. Mas quando ouvimos falar sobre Jesus, nós largamos tudo e vamos seguir a Jesus, porque Ele nos convenceu com seu amor. E nós, abandonando as práticas antigas, os seguimos. E dizemos dia após dia que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso pastor, e que cremos no Senhor, e que Ele está conosco. Mas o que me parece é que Jesus colocou a gente dentro de um barquinho e tirou a gente de terra firme. Tirou a gente de um lugar que a gente tinha uma certa segurança, que a gente conseguia pisar firme. O que me parece é que o Senhor colocou a gente dentro de um barquinho e lançou no meio de um mar e parou a descansar, a observar o que faríamos. E agora, onde cá estamos hoje, o vento está soprando forte e as ondas se levantam sobre as nossas cabeças. E mais do que isso, a morte ao nosso derredor. As ondas cobrem os nossos barcos e há desespero em nosso coração. E quantas perguntas nós nos temos feito dia após dia. E essa pergunta é uma pergunta que eu também fiz ao Senhor. Eu repeti a mesma pergunta, olhando a nossa situação, olhando o mar se levantando contra nós, olhando a nossa dificuldade. Senhor, não te importa, Senhor, que nós perecemos? Não te importa, Senhor, que aquelas pessoas que vieram antes de nós estejam morrendo? Não te importa, Senhor, que a falta de comida seja uma realidade, que a falta de água seja realidade, que a falta do emprego seja uma realidade? Não te importa, Senhor? Nós deixamos tudo por Tua causa. Nós negamos os nossos desejos dia após dia por Sua causa. Nós, Senhor, lutamos e tornamos a lutar todos os dias contra as nossas próprias vontades para fazer a Tua vontade, e cá estamos no Teu barquinho, conforme a Tua palavra manda, fazendo exclusivamente aquilo que Tu nos ordena. E agora, Senhor, as águas estão revoltas, e agora há até sangue na água, os predadores se aproximam querendo tirar algum proveito, e todo o nosso controle parece ir embora, e há desespero em nosso coração, e nós ficamos tensos com tudo isso, e não parece ter uma luz. Senhor, não te importa, Senhor, que pereçamos, não te importa. Eu orei sobre isso, e eu pedi para Deus falar falar no meu coração, e Deus alumiou a minha mente acerca de uma coisa. Depois que Ele acalmou o vento, eles chegaram em Gadara. E em Gadara havia um homem endemoniado que foi liberto. E depois seguiu-se a vida de todos os apóstolos. Depois dessa história, cada um deles
ficaram de combate em combate, de luta em luta, de guerra em guerra, de travessia em travessia. Então, eu cheguei a um ponto que eu falei, Senhor, é isso? Essa vai ser a nossa vida? De luta em luta, de guerra em guerra, de vento em vento, de tempestade em tempestade, de travessias em travessias, de momentos de quase morte em momentos de quase morte. Então o Senhor falou comigo, sim, porque aquele que disse, vamos ao outro lado, foi o mesmo que disse, vou preparar-vos lugar. Irmão, o meu coração se tranquilizou, porque a minha mente se abriu para uma realidade que estava dispersa no meu coração, que enquanto nesse mundo estivermos, peregrinos somos, e pelo que o Senhor Jesus falou, está se cumprindo, o que Ele falou está se cumprindo dia após dia nas nossas vidas. Somos angustiados, somos perseguidos, estamos atribulados, e realmente muitos vão ficando pelo caminho, mas nós não podemos deixar que o volume das coisas ruins que estão ao nosso redor seguem a nossa vista da maior das realidades que também nos acompanha. Há um lugar de descanso para todos nós. E cá estamos no nosso barquinho da vida. Uns pensam em pular na água, outros pensam em voltar para trás, outros ainda pensam que consegue seguir à frente, que porque com Jesus está ruim, vou ver se sem Ele eu consigo alguma coisa. Mas me deixe te falar uma coisa, o lugar mais seguro nesses tempos terríveis é no barquinho, junto com Jesus, sendo coberto de ondas, porque Jesus não pode ser vencido, e se com Ele estivermos, não seremos vencidos também. Pois o que, irmãos? O que pensávamos acerca do Evangelho? Os profetas padeceram, Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, foram perseguidos, os mártires também sofreram. Será que a nossa geração ia entrar no céu comendo pipoca? Será que a nossa geração ia entrar no céu andando de patinete? Não. Então, não fique sem calma por esse momento. Antes, alegre-se dentro dessa tribulação, porque essa tribulação nada mais é do que a certeza que o céu te espera. Se você está angustiado, se o caminho por onde você está andando é estreito, se você está com lutas que você não sabe como resolver, é porque você está no barquinho junto com Jesus, no meio da tempestade. Não pula do barco não, irmão. Permanece com Jesus. Eu fiquei olhando para isso e o meu coração, ele saiu do lugar. Porque a gente olha para esse mundo e ousa achar que Deus pode nos recompensar por aquilo que passamos somente neste mundo. Nós ousamos achar, não, Jesus, eu estou passando por muita coisa, e eu perdi muita coisa, então o Senhor também tem que me dar muita coisa de volta, e eu tenho que ser alguém muito grande. Mas, irmão, a gente já está esquecendo do mundo por vir. Nosso pastor nos ensina que talvez você não tenha aquilo que você deseja aqui. Oh, irmão, mas vou te falar uma coisa. Quando você atravessar as portas da eternidade, quando você... Olha, eu separei aqui, o Senhor me levou ao Apocalipse, eu queria compartilhar com vocês. As promessas que seguem aqueles que nos momentos de crise como estes, permanecerem firmes a Jesus e ao seu propósito. Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos ouça, o Espírito diz às igrejas, o que vencer da lei de comer, da árvore da vida, e que está no meio do paraíso de Deus.
Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Verso 17. O que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer darei de comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e farei dele um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Verso 26, ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Verso 3, verso 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante dos meus pais, diante dos anjos. 3, verso 12, aquele que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escrevei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. 3, verso 23, verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei comigo no trono do meu Pai. Quer provar disso? Você quer provar disso ou você quer pular do barco? Você quer provar de coisas extraordinárias numa vida que ainda está por vir, ou você vai fingir que Jesus não te salvou? A gente às vezes tem uma memória muito curta. Porque quando as provações chegam, a primeira coisa que não posso mais estar na igreja. E a gente larga a nossa única esperança de atravessar para esse mundo. Eu quero hoje, irmãos, acender a sua mente para uma realidade. Estamos vivendo um momento difícil que passará, mas depois dele não vai ter um prato de jujubas. Pode haver outro momento difícil. E depois desse outro momento difícil, outro virá, e outro virá, e outro virá, até o dia que os mortos ressuscitarem primeiro, e nós tivemos os nossos corpos transformados, e encontrando o Senhor nos ares. Aí acabou os momentos difíceis, aí acabaram as tempestades da vida, aí acabaram as lutas. Suas contas ficam por aí, sua casa para reformar fica por aí, tudo fica por aí, e você vai ter, como lemos, novo nome, roupa branca, coroa na cabeça, uma vida com Deus, se assentando no trono com Deus. Mas tudo isso, todas essas promessas maravilhosas, depende de você agora ficar no barco com Jesus. Deixa quebrar a onda, irmão. Deixa quebrar, irmão. Você é melhor do que isso, não pula não. Jesus, quando te salvou, suportou muito mais coisas. Teve um momento da minha vida em que eu comecei a questionar: Senhor, parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está me enxergando, tem tanta coisa acontecendo comigo, e eu estou passando tanta coisa, e e o Senhor me incomodou, falando comigo diretamente, e disse: você acha que está passando muita coisa? Onde estão as marcas nas tuas mãos? Onde estão as marcas nos seus pés? Onde estão as marcas da coroa de espinho na tua cabeça? Aonde estão a marca dos açoites nas tuas costas? E aonde está a marca perfurada no seu lado? Você não tem nada disso, meu filho? Então você não está passando nada, e você não sabe o que é sofrimento. Cabe a nós ter coragem. Evangelho é para homem e para mulher. Pessoas com coragem. Pessoas que realmente entraram no barco e vão até o final dentro do barco. Eu sei que é dito por aí muitas coisas diferentes do que eu estou dizendo para você aqui agora. Mas a verdade é essa, que somente através de uma vida de provações e tribulações, sendo aprovado por Jesus, atravessaremos os portões da eternidade. A Bíblia é comparada a uma espada, não é porque a gente vai ficar jogando bola. A Bíblia é comparada a uma espada porque ela é a arma que nós vamos lutar no instante que aceitamos Jesus até o final de nossas vidas. Você quer ser um campeão da eternidade? Você quer receber as bênçãos do Senhor, prometeu aos campeões? Você quer ser um vencedor? Fica no barco. Irmão, não tem coroa de vida para quem correr agora.
não tem novo nome, não tem nada disso para quem for voltar. O caminho é um só, e é para frente. E às vezes eu acho curioso, me parece que as pessoas leem outra Bíblia, porque na nossa Bíblia está escrito que no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter perseguidos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês vão vencer também. Obviamente eu não estou dizendo que você não pode ser abençoado, obviamente não estou dizendo que você não pode ser alguém que Deus derrame as bênçãos sobre a sua vida, não, eu estou te falando que o momento que estamos vivendo, Deus está observando quem vai pular do barco e quem não, porque a própria palavra diz que aquele que se envergonhar dele, agora, naquele dia, ele também se envergonhará. Eu sei que às vezes o caminho é muito estreito, eu sei que às vezes as nuvens baixam muito e a gente não consegue nem ver a estrada. Eu sei que às vezes pessoas que a gente ama ferem o nosso coração. E eu sei que sobre pessoas que a gente coloca muita expectativa, elas nos frustram. Eu sei que às vezes a gente fica cansado dos nossos combates. Eu sei que às vezes parece que vai ser impossível a gente chegar no céu que a gente prega. Eu sei que às vezes muitas e muitas coisas passam por nossas cabeças. Mas irmãos, eu vou te falar de mim. Eu já falei com o Senhor, Senhor, eu passo por tudo que o Senhor quiser que eu passe. Eu estou disposto, Senhor, a te seguir até a morte, se for necessário. Senhor, mas quando tu vier buscar o teu povo, Senhor, eu quero ir. Irmãos, o que está incrustado na nossa mente é que nós não fomos criados para esse mundo. Você não é uma pessoa criada para esse mundo. Você foi criado para outro mundo. Você está aqui de passagem. A gente tem que parar de querer se acomodar nesse mundo e querer um lugar de paz aqui nesse mundo e ficar questionando os porquês e os porquês desse mundo. Irmão, em nome de Jesus, se agarra com Deus, se fortaleça na palavra, pega a tua espada, se vista da tua armadura, entre nos combates espirituais que você tiver que entrar, entre nas guerras que você tiver que entrar, de cabeça erguida. Se for ferido, o Espírito te ajuda. Não abaixa a cabeça, porque o prêmio é supremo, a dor. A palavra diz que não se dá para comparar aquilo que nos está reservado. É época de levantar a cabeça. É época de parar de perguntar a Jesus por quê, Jesus por quê, Jesus por quê. Para com isso. Para com isso. Se firme em Cristo. Firme os seus olhos nos céus, e aquilo que vê a sua mão para fazer, faça com toda a força que você tiver, porque você será recompensado por isso. Você pode não ter o reconhecimento que você deseja aqui, mas no céu eu duvido. O Senhor disse, o meu galardão está comigo, para dar. O problema é que a gente quer reconhecimento de homem, o problema é que a gente quer ser muito aceito aqui. O problema é que às vezes a gente não tem a consciência que nós somos feitos para outro mundo e queremos crescer muito e ser muito aqui, mas não é isso. Fica calmo, porque o Senhor, aquele que disse que ao vento acalma-te, aquieta-te, também te prometeu um novo lar. E Ele, na hora dEle, quando Ele quiser, unicamente por mercê dEle, acalmará o que estamos vivendo agora e nos levará a outro lugar, onde já tem uma prova nos esperando, mas agora estaremos com mais fé, de fé em fé, de prova em prova, vamos crescendo diante do Senhor. O céu não será povoado por covardes, irmãos, o céu não será povoado por pessoas que na primeiro problema, na primeira grande dificuldade, se afastaram de Deus. Não, porque o Senhor Deus é amor, é verdade. O Senhor Deus é um Deus zeloso, é verdade. Mas o Senhor Deus também prova o seu povo. O Senhor experimenta para saber os que são e os que não são.
Em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possamos ser os que são, que possamos estar firme no barquinho, com as ondas sacudindo a gente para um lado e para o outro, e falando: Jesus, eu estou contigo, acalma esse vento, Jesus. E Ele, na hora dele, vai fazer. Irmãos, um Deus que não perdeu para Satanás, um Deus que não perdeu para a morte, um Deus que não perdeu para a eternidade, tu acha que Ele vai perder para um vírus? É sério? Olha aí para a sua vida toda. Quando foi que você com Jesus perdeu? Quando foi que Ele te deixou para trás, que Ele te decepcionou na tua vida? Quando foi que você clamou pelo nome dEle e Ele de maneira milagrosa não pousou sobre a sua vida e te socorreu? Quando muitas vezes achávamos que não teríamos mais solução, Ele nos alcançou. Por que agora seria diferente? Por que agora o Senhor nos abandonaria à mercê das nossas dificuldades, das nossas lutas? Oh, irmão, o mesmo Deus que estava ali no barquinho, que acalmou as ondas, os homens que não o conheciam plenamente se surpreenderam. Mas a verdade é que o Deus que acalmou o barquinho criou o mar, criou a madeira do barquinho, Ele criou o vento, Ele criou o céu que estava sobre as cabeças deles, Ele criou a terra que estava tudo lá embaixo, e isso nos faz entender uma coisa: ainda que as coisas pareçam estar fora de controle, elas permanecem rigorosamente dentro do controle de Deus. Se Deus permitiu o mal cair sobre o mundo, irmãos, vamos orar, que é o que podemos fazer, e ter fé. Ou você só é crente quando está dando tudo certo? Será, irmãos, que somos isso? Será que Deus só é Deus na nossa vida com a geladeira cheia? Será que Deus só é Deus se a gente está com um carro novo, com a roupa nova? Será que Deus só é Deus na nossa vida se todos os nossos estiverem vivos, se ninguém for ceifado de nós? E se Deus resolver provar a minha, a sua fé com morte? E se Deus resolveu provar a minha e a sua fé com a falta das coisas? E se Deus resolveu provar a minha e a sua fé com um momento de dificuldade absurdo? Ele deixou de ser Deus na nossa vida? Jó tem uma frase que eu acho poderosa demais. Ele me deu, oh glória, Ele me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que entender que aquilo que estamos passando nos dará força e experiência. E por mais que agora pareça que não vale tanto a pena, quando atravessarmos os portais da eternidade, tudo vai valer a pena. Ô irmão, eu penso nesse momento com toda a força do meu coração. Eu olho para as lutas, eu olho para o meu filho pequeno em casa, e eu olho para minha esposa, e eu olho para as compras, eu olho para o dinheiro, eu falo: Senhor, eu não vou reclamar, porque de repente, enquanto eu estiver reclamando, tu vem buscar o teu povo, eu fico. Eu não quero ficar por causa de murmuração, Senhor. Então, mesmo que as coisas estejam faltando hoje, eu vou te dar glória. Mesmo que eu veja os meus grandes amigos sendo levados, Senhor, pela peste que assola o mundo, eu vou dizer glória ao teu nome. Tu sabe o que estás fazendo. Eu aprendi uma frase com um amigo há muitos anos e eu nunca mais esqueci ela. Deus não está na escola dos deuses. Deus não está aprendendo como reger a humanidade. O Senhor Deus está fazendo o que Ele quer fazer e permitindo o que Ele quer permitir, porque apesar da nossa vista curta não enxergar o propósito, Ele sabe o que está fazendo. Hoje é um dia favorável. De repente a gente no nosso barquinho começou a duvidar se o mestre realmente está com a gente. De repente a gente vê as ondas subindo e as coisas faltando, e a gente chama Jesus e parece que Ele não vai nos ajudar, mas não, Ele vai sim. Na hora dEle, do jeito dEle, Ele acorda e aquieta-te. Acalma-te, vento, e nós viveremos para contar o que o Senhor fez nas nossas vidas.
Oh glória, nós viveremos para contar que passamos por dentro de uma tempestade que assolou o mundo inteiro, que parou o mundo inteiro, mas nós como servos de Cristo atravessamos este mar bravio e do outro lado chegamos. A Deus seja dada a honra e a glória e o poder quando Ele faz e quando Ele deixa de fazer. A Ele seja dada a honra, a glória e o poder quando Ele permite a vida, mas quando Ele permite a morte também. A Ele seja dada a honra, a glória e poder quando as ondas estão altas ou o mar está calmo. Ele é Deus. Vamos ter confiança, irmãos. Confiança. Confiança é a palavra. A gente pode não estar vendo como vai acalmar, como vai ser feito, mas se a gente olha para o nosso barco e vê Jesus com a gente, pode ficar tranquilo. Você não pode estar sabendo como eu vou comer amanhã, como eu vou pagar as minhas contas, como vai ser a minha vida depois que tudo isso passar, mas se você olhar no seu barco e Jesus estiver contigo no teu barquinho, irmão, fica tranquilo que Ele tem uma resposta depois disso tudo. Ele tem uma provisão para cada um de nós depois disso tudo. Ele tem um prêmio para cada um daqueles que permanecerem-se fiéis a Ele no meio dessa tempestade toda depois disso tudo. E mais, eu fico imaginando os diálogos no céu. Eu tenho esse negócio comigo. Chegar lá no céu, abraçar Jesus, falar: Senhor, muito obrigado pela salvação. Imagina quando Jesus perguntar: e a pandemia, hein, meu filho? Eu te vi lá orando, jejuando, sendo fiel até lá, hein? Poxa, valeu a pena ou não valeu? Oi, irmão, valeu a pena ou não valeu, Gerson? Eu penso nesse momento todos os dias da minha vida. Quando a gente atravessa, eu sei que teremos uma eternidade com Jesus, mas eu penso no primeiro instante na eternidade, quando nós atravessarmos os portais, que Jesus nos cumprimentar e enxugar dos nossos olhos toda lágrima e falar assim: vem bendito, toma por herança o que te é preparado desde a fundação do mundo. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às pestes que assolaram a terra, em meio às perseguições, em meio a tudo aquilo que fez tanta gente voltar para trás, você permaneceu firme. Venha e reentra no gozo do teu Senhor, aonde nunca mais você vai ter que passar por nada disso. Isto tem que ser motivo suficiente. Se o céu de glória não for motivo suficiente, se uma vida no porvir com esse Jesus não for motivo suficiente para você permanecer firme, meu amigo, me perdoe, você ainda não conheceu Jesus como deveria. Porque uma vez que conhecemos Jesus como se deveria, uma vez que provamos do seu infinito amor e da infinita graça que há nele, nós não sabemos ser outra coisa. É como disse certa vez um discípulo, quando o Senhor começou a falar duramente: e se vocês quiserem ir embora, podem ir também. Senhor, para onde? Senhor, o mundo está cheio de pandemia, Senhor, mas eu vou para onde? Eu sei, Senhor, que às vezes as coisas são difíceis, mas eu vou para onde? Eu só sei ser crente. Eu só sei confiar, Senhor, que o Senhor vai fazer alguma coisa. Senhor, a minha alma, Senhor, se misturou com a tua de tal forma que eu não consigo nem mais duvidar, Senhor. Nem para desviar eu estou prestando mais, Jesus. Eu só consigo, ainda que com grande dor, olhar para os céus e dizer: eu sei que o meu Redentor, Ele está vivo e por fim Ele se levantará. Que você, onde estiver hoje, possa aquecer o seu coração com essas palavras e não dar ouvido a que o mundo diz. Para de ouvir o que o mundo está falando. Dê ouvido a que o Senhor Deus disse. Ele disse que haveriam dias como esse. Ele disse que haveria dias difíceis. Está se cumprindo. Mas Ele também disse que há um lugar de descanso para as nossas almas. Que há um lugar de recompensa para aqueles que passarem vivos por tudo isso, com confiança nele. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração.
que você, aonde estiver, no seu quarto, na sua casa, se em algum momento você chegou a duvidar de Deus, você possa se consertar com Ele agora e entregar mais uma vez a sua vida a Ele e confiar que o Deus que nós chamamos para dentro do nosso barquinho está conosco, ainda que estejamos em grande tempestade, e por fim nos deixará em um lugar de delícias, onde nunca mais passaremos por isso. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.